E é exatamente nesse ponto que tudo começa a fazer ainda mais sentido. Porque, no fundo, essa batalha nunca foi apenas sobre resistir ao erro, mas sobre entender o que realmente está te alimentando por dentro. Porque existe uma diferença que muda tudo. Uma diferença que separa quem vive preso em ciclos de quem começa a experimentar liberdade de verdade. E essa diferença está entre duas forças que parecem semelhantes, mas são completamente opostas: o gozo e o prazer da carne. A Bíblia revela uma chave poderosa quando diz que Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Para por um instante e absorve isso com profundidade. Ele não suportou a dor simplesmente por disciplina. Ele não resistiu apenas por obrigação. Ele suportou porque estava vendo algo maior: gozo. E aqui está o ponto que transforma a sua mentalidade. Gozo não é emoção passageira. É uma alegria profunda, estável, enraizada. É um prazer que não depende do momento, não depende das circunstâncias, não depende do alívio imediato. É um estado interno de quem está alinhado com propósito, com identidade, com destino. Agora compara isso com o prazer da carne. O prazer da carne é imediato, é rápido, é intenso, mas superficial. Ele atende uma parte muito pequena de quem você é, mas cobra um preço alto do todo. Ele alimenta o impulso, mas enfraquece o espírito. Ele satisfaz por minutos, mas gera consequências que podem durar dias, meses, às vezes anos. E é aqui que entra uma das maiores armadilhas que aprisionam a maioria das pessoas sem que elas percebam: a troca. Você começa a trocar o que sustenta pelo que anestesia. Troca a paz por um momento de validação. Troca o alinhamento por um alívio rápido. Troca a construção de uma mentalidade forte por decisões impulsivas que parecem pequenas, mas vão acumulando impacto. É como se você estivesse vendendo algo extremamente valioso por migalhas. E o mais perigoso é que, no momento da troca, parece vantajoso. Porque o prazer da carne é sedutor. Ele fala alto, ele promete alívio imediato. Ele diz: resolve isso agora, você merece, só dessa vez. E quando você cede, ele entrega exatamente o que prometeu, por um curto período. Mas depois, ele cobra, e cobra caro. Porque você percebe que aquilo não sustentou, que aquilo não resolveu, que aquilo não trouxe paz. Pelo contrário, trouxe mais confusão, mais peso, mais desgaste. E isso acontece em áreas que talvez você nem associe de imediato. Na alimentação descontrolada, quando você busca no açúcar uma forma de aliviar emoções. Na discussão, quando você usa palavras para descarregar tensão, sem perceber que está criando cicatrizes. No prazer fora do lugar, quando você tenta preencher um vazio emocional com algo físico e depois percebe que o vazio continua ali. Tudo isso são formas diferentes da mesma dinâmica. Buscar 10% de satisfação e comprometer 100% da sua estrutura. E é por isso que a maioria vive cansada, confusa, desalinhada, mesmo tentando, mesmo buscando, mesmo querendo melhorar. Agora olha para Jesus novamente. Ele não cedeu por um pouco de tempo, porque ele sabia o que estava em jogo. Ele sabia que o verdadeiro gozo não está na fuga da dor, mas na fidelidade ao propósito. Ele sabia que o que estava sendo construído era muito maior do que qualquer alívio momentâneo. Isso muda completamente a forma como você enxerga suas próprias escolhas, porque começa a surgir uma consciência nova. Você começa a perceber que não se trata apenas de evitar o erro, mas de escolher o que realmente te fortalece. De entender que o seu corpo, a sua mente e o seu espírito funcionam em conjunto e que tudo começa a florescer quando você para de viver no automático e começa a viver com intenção. Uma mente clara, um espírito forte, uma vida alinhada
Isso não nasce de decisões impulsivas. Isso nasce de escolhas conscientes, de alguém que aprende a abrir mão do prazer imediato, porque entende o valor de algo muito maior. De alguém que não negocia princípios por conveniência. De alguém que desenvolve domínio emocional, disciplina, visão de longo prazo. E aqui está a pergunta que começa a confrontar de verdade. O que você tem escolhido todos os dias? O prazer que alivia ou o gozo que sustenta? O impulso que satisfaz agora ou o princípio que constrói algo duradouro? Porque cada pequena decisão está te levando para um desses dois caminhos. E aos poucos, sem perceber, você vai se tornando aquilo que escolhe repetidamente. E talvez, neste momento, você esteja começando a enxergar padrões que antes passavam despercebidos. Pequenas concessões, pequenos atalhos, pequenas trocas que, somadas, estão definindo o nível de energia, de clareza, de paz que você tem experimentado. Mas existe algo ainda mais profundo por trás disso tudo, porque essa escolha entre gozo e prazer não acontece apenas na superfície. Ela nasce de um lugar interno, de uma raiz que influencia seus desejos, seus pensamentos, suas inclinações, algo que precisa ser compreendido para que a mudança não seja apenas momentânea, mas definitiva. Se isso fez sentido para você, comenta aqui: eu escolho o gozo. Ou não troco o eterno pelo imediato. Não como motivação passageira, mas como um posicionamento real de quem decidiu viver em outro nível. E continua comigo, porque o próximo passo revela onde essa decisão realmente começa a ser construída dentro de você. E talvez, nesse ponto, algo dentro de você já tenha mudado, não porque tudo se resolveu de uma vez, mas porque agora você enxerga. E quando você enxerga, você não consegue mais fingir que não sabe. Você começa a identificar as pedras, começa a reconhecer os padrões, começa a perceber as escolhas que antes pareciam normais, mas que no fundo estavam te afastando do seu propósito, da sua paz, da sua identidade. E isso pode até gerar um certo desconforto, porque consciência não anestesia, ela desperta. Mas ao mesmo tempo, existe algo profundamente libertador acontecendo aqui, porque o problema nunca foi cair. O problema sempre foi permanecer sem perceber. E agora você percebe. Agora você entende que essa batalha não é sobre um episódio isolado, mas sobre uma construção diária, sobre uma mentalidade que precisa ser treinada, alinhada, fortalecida, e você não está sozinho nisso. Porque se tem alguém que entendeu a profundidade dos próprios erros, foi Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que também falhou, que também cedeu, que também tomou decisões impulsivas. E em um momento de total sinceridade, ele fez uma pergunta que ecoa: quem pode discernir os próprios erros? Percebe o nível disso? Ele reconhece que existem áreas em nós que nem sempre são claras, que existem decisões que tomamos sem entender completamente o porquê, que existem padrões que se repetem até que algo nos faça parar e enxergar. E talvez esse momento seja exatamente esse ponto de virada para você, porque agora você sabe que o deserto não é distante, sabe que a tentação não é óbvia, sabe que a pedra aparece em formas diferentes, sabe que o pão falso sempre cobra um preço e, principalmente, sabe que existe um caminho diferente. E esse caminho começa com consciência, mas não termina nela, porque existe um passo que transforma tudo: o conserto. Não um conserto superficial, não uma tentativa rápida de aliviar a culpa, mas um retorno real, intencional, consciente, um reposicionamento diante de Deus. Um momento onde você para de justificar e começa a reconhecer, onde você deixa de apontar para fora e começa a olhar para dentro. E isso exige coragem, porque é muito mais fácil continuar no automático. É muito mais fácil seguir repetindo padrões.
É muito mais fácil racionalizar erros. Mas a transformação só começa quando você decide encarar a verdade sem filtros. E talvez, enquanto você ouve isso, algo dentro de você já esteja sendo confrontado. Situações que você lembra, decisões que você tomou, palavras que você disse, caminhos que você percorreu sabendo que não eram os certos. E isso não vem para te condenar, vem para te alinhar. Porque consciência sem ação gera peso, mas consciência com direção gera mudança. E é aqui que tudo começa a se reorganizar. Porque você pode agora, nesse exato momento, escolher diferente. Não importa o que ficou para trás. Não importa quantas pedras você já transformou em pão. Não importa o tamanho do erro, o tempo do desvio, a intensidade da queda. Existe um caminho de volta. E ele não começa com perfeição. Começa com sinceridade. Começa quando você para, respira e reconhece. Quando você deixa o orgulho de lado. Quando você silencia a necessidade de ter razão. Quando você se coloca diante de Deus sem máscara, sem justificativa, sem defesa. E nesse lugar, algo acontece. Não é externo. Não é visível imediatamente, mas é real. Porque quando você reconhece, você abre espaço. E quando você abre espaço, Deus entra. E talvez, mais do que ouvir palavras bonitas, você precise viver esse momento agora. Não depois. Não quando tudo melhorar. Não quando você se sentir mais preparado. Agora. Do jeito que você está, com tudo o que você carrega, e no seu íntimo você pode dizer: meu Pai, me perdoa. Eu achei que precisava ter razão. Achei que precisava resolver do meu jeito. Achei que podia lidar sozinho. Mas agora eu vejo. Eu me perdi tentando transformar pedras em pães. Eu escolhi caminhos que não sustentam. Eu alimentei coisas que não vieram de ti. Mas eu não quero mais viver assim. E enquanto você reconhece isso, algo começa a ser restaurado. Porque arrependimento verdadeiro não é sobre culpa, é sobre mudança de direção. É sobre sair do automático e entrar no propósito. É sobre deixar de viver guiado pelo impulso e começar a viver guiado pela palavra. Isso não acontece só em momentos grandes. Acontece no cotidiano, na próxima resposta que você vai dar, na próxima decisão que você vai tomar, no próximo silêncio que você vai escolher manter, na próxima oportunidade de agir diferente. É ali que o novo começa a surgir, não como algo mágico, mas como um processo real, um novo padrão, uma nova mentalidade, um novo nível de consciência. Onde você começa a perceber antes de reagir, onde você começa a filtrar antes de falar, onde você começa a escolher antes de ceder, e isso vai fortalecendo você, vai alinhando sua mente, vai trazendo clareza, vai restaurando sua paz, vai reconstruindo aquilo que parecia desgastado. E aos poucos você começa a experimentar algo diferente, não apenas alívio, mas estabilidade, não apenas motivação, mas transformação. Porque quando a palavra se torna o seu sustento, você deixa de depender do que sente e passa a viver pelo que sabe. Você deixa de oscilar com o ambiente e começa a influenciar o ambiente. E talvez a próxima pedra que aparecer diante de você já não seja mais vista como problema, mas como oportunidade. Uma oportunidade de fazer diferente, de agir com domínio, de provar, não para os outros, mas para si mesmo, que existe um novo nível sendo construído dentro de você. E enquanto isso começa a acontecer, uma nova pergunta surge, ainda mais profunda, porque se existe um caminho de volta, se existe um conserto, se existe uma nova construção acontecendo, então, como sustentar isso no longo prazo? Como não voltar aos mesmos padrões? Como transformar essa decisão em um estilo de vida real? Se esse momento fez sentido para você, comenta aqui, eu volto para o caminho, ou
Hoje eu começo um concerto, não como emoção, mas como decisão, como alguém que entendeu que não se trata de tentar, mas de viver de forma diferente. Continua comigo, porque o próximo ponto revela como sustentar essa transformação sem voltar ao mesmo ciclo. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Se algo dentro de você se moveu, se em algum momento dessa mensagem você sentiu um desconforto, uma identificação ou até aquela sensação de isso é para mim, então você já percebeu que isso não é só um vídeo, é um chamado, é um alinhamento, é um ponto de virada. E agora a decisão é sua. Você pode simplesmente sair daqui e continuar no automático. Ou pode marcar esse momento como o início de uma nova mentalidade, de um novo posicionamento, de uma nova forma de viver, com mais consciência, mais domínio e mais propósito. Então faz o seguinte, se essa mensagem falou com você de verdade, comenta aqui embaixo: eu recebo e escolho o alimento verdadeiro. Não como uma frase comum, mas como uma declaração, como alguém que decidiu não viver mais de pão falso, mas de algo que realmente sustenta. E deixa o seu like nesse vídeo. Pode parecer simples, mas isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas, que também estão em batalha, pessoas que talvez estejam no mesmo deserto que você esteve e que só precisam de uma direção. E se você ainda não está inscrito no canal, esse é o momento. Se inscreve agora, porque aqui você não vai encontrar conteúdo vazio. Aqui é desenvolvimento pessoal com base espiritual, é mentalidade forte, é transformação real, é para quem quer sair do automático. Tem um próximo vídeo que já está aparecendo na sua tela agora e ele é a continuação direta dessa mensagem. Clica nele agora e continua essa jornada.